Olá, bom dia, bom dia. Começamos agora a primeira live da Semana do Divórcio com Respeito. Ela é parte de um movimento maior, o movimento Divórcio com Respeito. E vamos ter hoje a alegria de conversar com a Renata Vilela sobre a guarda de filhos. A ideia é fazer uma conversa bastante simples, bastante didática, com os conceitos principais da guarda dos filhos no divórcio. A Renata já está aqui, eu já vou chamar para ela participar comigo dessa conversa. Já te convidei. Oi, Renata. Bom dia, Jordano. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui, né, nessa segunda-feira com vocês, abrindo essa semana que será maravilhosa, o divórcio com respeito, e agradecendo principalmente, né, a Comissão Nacional de Práticas Colaborativas por essa iniciativa linda e necessária para toda a nossa sociedade. Um beijo para todos. Renata, que alegria, querida, ter você aqui para a gente poder bater esse papo. E o Movimento de Voz com Respeito, ele é uma iniciativa da Comissão Especial de Práticas Colaborativas, da OAB, e se inspira em movimentos semelhantes, né, que já vem acontecendo nos Estados Unidos há alguns anos, especialmente o movimento de advogados e profissionais colaborativos da Califórnia, é a inspiração direta desse nosso movimento aqui. E a ideia é apresentar à sociedade um modo de fazer o divórcio, um modo de conduzir o divórcio que possa proteger todos os interesses envolvidos, especialmente os interesses dos filhos. Aliás, o pessoal da Califórnia, quando apresenta o divórcio com respeito, Renata, eles falam que seria como se, ao conversar sobre o divórcio, os filhos estivessem presentes na sala. Né? Isso é que é um divórcio com respeito. É uma conversa em que você imagina que os filhos estão ali escutando e participando. Sensacional. Legal, né? Bom, a Renata vai se apresentar, eu também vou me apresentar, e o tema de hoje é guarda dos filhos no divórcio. Na verdade, é um ABC da guarda dos filhos. Então, a gente tem por objetivo hoje, né, Renata, falar de conceitos básicos de uma forma bem didática. Renata, por favor, se apresente aí para o nosso público. Tô vendo aqui um monte de gente conhecida. É Muito bom. verdade. Meu nome é Renata, eu sou advogada e sou professora. Atuo na área de direitos de família, sucessões, empresas familiares, na construção de consenso. Hoje é com isso que eu mais foco o meu trabalho, na resolução de conflitos. E também sou mediadora e é um prazer estar aqui. Ótimo, querida. Bom, eu sou Giordano, sou advogado aqui em Belo Horizonte. Também trabalho com resolução consensual, negociada de conflitos. É bom lembrar, né, Renata, que esse movimento tem o apoio do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, ao qual nós somos filiados, eu e a Renata, e boa parte dos integrantes, e conta com o apoio de algumas instituições muito importantes, como, por exemplo, o IBDFAM e o Instituto de Advogados de Minas Gerais. Bom, Renata, vamos lá, vamos ao que interessa, vamos falar de guarda dos filhos no divórcio. E eu vou te pedir para começar dando um conceito de guarda, né? O que seria a guarda dos filhos? Então, Jordano, essa é uma pergunta que de uns tempos para cá ficou bastante desafiadora e eu vou contar um pouquinho porque, na verdade, para a gente falar um pouco de guarda, a gente precisa falar de outro instituto anteriormente, que é o poder familiar, ou como parte da doutrina prefere chamar de autoridade parental. Essa remodelação da autoridade parental e que vem trazer consequências na guarda, como a gente vai ver, ela se iniciou no século XX, porque diversos documentos de direitos humanos internacionais foram promulgados especificamente visando tutelar os direitos das crianças e dos adolescentes e reconhecerem as crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Isso foi muito importante para essa remodelação do poder familiar
que antes era conhecido como pátrio poder, e, inclusive, os pais detinham, antigamente, o poder de vida e morte dos filhos. Com essa evolução, com esse reconhecimento das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direito, que foi fundamental, e com uma especial proteção, inclusive, né, a Convenção sobre Direitos da Criança e do Adolescente, criaram toda essa doutrina hoje, reconhecida como a doutrina da proteção integral dos interesses e dos direitos da criança e do adolescente, especialmente a sua dignidade. E isso fez uma diferença muito grande nessa concepção do que é a autoridade parental ou poder familiar, como está na lei, que é um conjunto de poderes e deveres que os pais têm e devem ser exercidos exclusivamente no interesse dos filhos. O artigo 229 da nossa Constituição, ele prevê justamente esses deveres de assistência, criação e educação que os pais têm em relação aos seus filhos. E o interessante é que quando a gente trata do poder familiar no Código Civil, o artigo 1632, ele faz questão de frisar que a autoridade parental ou poder familiar, vou chamar de autoridade parental porque essa ideia de poder dos pais em relação aos filhos é uma ideia que tem que ser transformada, e o Instituto, o nome poder familiar ainda nos remete um pouco a esse pátrio poder, e é por isso que eu vejo hoje como uma autoridade que deve ser exercida exclusivamente no interesse dos filhos, justamente para a sua formação e a sua emancipação como pessoa, né, como sujeito de direitos de uma forma gradativa. Então, é o criar para emancipar. Ele é inalterado com o divórcio, com a dissolução, da união estável ou com a separação, era a separação. E isso faz com que os pais, mesmo divorciados, estou usando aqui a palavra divórcio lato sensu, eles tenham inalterados o seu poder decisório, opinativo, educacional, de criação e de assistência em relação aos filhos. E o 1632 do Código Civil, ele ainda fortifica isso ao dizer que a única diferença após a separação e o divórcio é o tempo de companhia que cada um dos pais vai ter em relação aos filhos. E com isso, a gente percebe que, primeiro, é importante dizer que a guarda, né, dos filhos no direito brasileiro, ela passa a ser muito reduzida, diferente de outros países, em que quem está na companhia dos filhos tenha total poder decisório sobre sua vida. No direito brasileiro, ao contrário, 1632 faz questão de frisar que você pode estar com os filhos na sua companhia, mas as decisões, né, a direção dessa educação, dessa criação, ela tem que ser exercida de forma conjunta. Então, na verdade, a guarda ela fica um pouco reduzida à questão da convivência, da companhia, do tempo de companhia que os pais têm dos filhos, e também da assistência que cada um vai dar nesse tempo. Qual é o tipo de assistência, qual é a qualidade da assistência. Então, a guarda está muito delineada com o dever de cuidado. Tem uma tese muito interessante de guarda parental de uma defensora, professora da UERJ, Elisa Cruz, que ela traz justamente essas limitações do Instituto da Guarda, né? Porque vem de uma ideia de direito real, de guarda é aquela coisa que você detém uma coisa, como se o filho fosse uma coisa que existisse para atender os interesses do pai. Então, além da gente ter que transformar essa palavra horrorosa, né? Porque a gente não guarda um filho como uma coisa, a gente não detém esse filho como um objeto, ele é um sujeito de direitos. No direito brasileiro também a gente tem sempre que lembrar que esse tempo de companhia, de convivência, essa forma de assistência e cuidado é o que vai delinear essa guarda sem jamais interferir no poder familiar, eu gosto de chamar de autoridade parental. Que maravilha, Renata. Que aula que você deu agora sobre poder familiar e guarda. E é muito importante esse tipo de esclarecimento, porque as pessoas, quando estão no momento do divórcio, né, estão muito ansiosas, muito tensas, e não é raro que haja ali algumas ameaças, né? Eu vou tomar a guarda, eu vou ficar com o filho, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. E é muito importante a gente esclarecer
que o divórcio não altera, como você explicou tão bem, a relação dos pais com os filhos. O divórcio ele tem a ver com a relação conjugal, não é? É uma crise na conjugalidade, mas a parentalidade, as parentalidades, elas não deveriam sofrer alterações significativas. E a lei garante a ambos os pais o direito, que na verdade é um dever, de cuidar, dar assistência, sustentar, educar os filhos. Agora, como fazer isso no divórcio ou depois do divórcio é que é muito importante, porque se o divórcio não for bem conduzido, como que esses pais vão conversar, vão dialogar para poder proporcionar esses cuidados ao filho? E aí, só retomando então, esse conceito que você explicou é o conceito de poder familiar ou de autoridade parental. Ele não muda com o divórcio, né? O que vai mudar, por uma razão óbvia, é só o direito, o dever de ter os filhos consigo. Por que vai mudar? Porque agora o casal já não é mais um casal. Agora, de uma casa, nós temos duas casas. Então é preciso, de alguma forma, regular quem vai ter os filhos consigo, por quanto tempo, quem vai dar o cuidado. Mas a criação, a educação continua sendo um dever de ambos os pais. Esses esclarecimentos, eles ajudam muito, né, Renata? Eles acalmam as pessoas, às vezes eles até frustram algumas expectativas dos clientes, mas é preciso dizer isso porque é um direito do filho, né? O direito à convivência familiar é do filho, é da criança, não é dos pais. Perfeito. Maravilha? Você tocou num ponto muito importante, né, Jordana, que é a necessidade da separação da parentalidade da conjugalidade. Esse é um desafio que nós, advogados, sempre enfrentamos no momento do divórcio, né? Porque a coisa começa, o conflito entre os pais, muitas vezes, e infelizmente, ele se espalha para o exercício da parentalidade. E falando ainda nisso, né, um ponto interessante que você falou da necessidade dessa consciência de que a guarda está muito hoje mais reduzida ao tempo de convivência, à assistência e ao cuidado, e quem vai fazer o quê, em qual hora. E aí é muito importante a gente saber explorar a potencialidade de cada pai, né? A potencialidade, quem era melhor nisso, quem era melhor naquilo. Então, é essa qualidade de convivência que a gente busca após o divórcio. Muitas vezes, até não raro, a gente tem pais que se tornam pais melhores após o divórcio. Legal, cada um vai poder exercer aquilo que pode fazer melhor, que tem mais a ver com a sua rotina, com o seu estilo de trabalho. E também é interessante, né, Renata? Aqui eu estou misturando um pouco o nosso combinado, sabe? Eu não estou seguindo tanto a regra, o nosso roteiro, mas os temas vão se convidando. Me lembrei agora, Renata, de uma prática que tem sido muito incentivada e que a gente tem feito nos nossos escritórios, que o Movimento de Voz com Respeito incentiva muito, que é trazer profissionais da psicologia, profissionais da saúde mental e, muito frequentemente, até um especialista naquela idade dos filhos, para que os filhos sejam ouvidos, para que eles também consigam trazer as suas próprias demandas e, a partir dessas oitivas, se possa construir um plano de cuidados parentais, que pode até gerar um documento mesmo, né? Para que os pais consigam colocar ali suas expectativas, seus interesses, os filhos serem ouvidos, e ali eles vão construir um combinado para exercer a parentalidade. Isso é muito rico, né, Renata? Isso pode produzir, até como você disse, alterações para melhor no cuidado com os filhos. É sensacional. Acho que o plano parental hoje é o ponto de partida, né? Quando a gente coloca ali as necessidades, os interesses das crianças e a disponibilidade de cada um para exercer essas funções cotidianas e do dia a dia, uma vez que a tomada de decisão, né, do rumo da vida dos filhos, a educação, a saúde, a escola, se vai querer, muitas vezes até um combinado sobre crenças religiosas, isso tudo é uma diretriz de ambos os pais. Agora, é obviamente que na sua convivência diária, cada um vai ter as suas características.
Mas isso não permite, justamente tanto pela autoridade parental quanto pela guarda, serem exercidas no interesse, eu não gosto da palavra guarda, mas esse tempo de convivência ser exercido no interesse dos filhos, que essas decisões, elas precisam estar combinadas. E nesse plano parental, é um momento em que a gente dá um dever de casa para os pais pensarem um pouco em como eles querem, o que eles querem para o futuro dos seus filhos. Meu filho vai estudar aqui, vai estudar fora, vai morar um tempo com a tia, tudo é possível, né? Tudo é possível, desde que ali aquelas decisões, e o que é primordial para os filhos, seja extraído através de um consenso entre os pais. Isso, na verdade, só vai acontecer quando todo o divórcio é conduzido de uma forma cuidadosa, respeitosa. Porque se o divórcio é uma guerra, não é, Renata? Os pais vão se ver como inimigos e os filhos vão ser colocados como objeto de disputa, né, como parte dessa briga. Estou me lembrando aqui de uma história que a Olivia Furst, que é a presidente da Comissão Nacional de Práticas Colaborativas da OAB-MG, ou da OAB, eu falo OAB-MG o tempo todo, mas da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, ela gosta de contar que é de dois pais que queriam decidir sobre a escola dos filhos, e aí não conseguiam conversar, porque o divórcio tinha sido muito conflituoso. O pai queria levar o filho para a escola onde ele havia estudado, a mãe para a escola onde ela havia estudado, e ficaram brigando, levaram para o juiz. O juiz disse, não, vou matricular na escola onde eu estudei, porque afinal de contas é a única escola que eu conheço e de que eu gosto. Mas, Renato, vamos ser bem didáticos agora, vou aproveitar, vou explorar suas competências de professora. Me fala, então, como que é esse negócio de guarda compartilhada? O que é guarda compartilhada? Quais são os critérios? Qual é a regra para a definição dessa estrutura? A gente tem uma cultura, né, Jordano, até bem pouco tempo atrás, da prevalência da guarda unilateral materna. E esse é um ponto que, por um lado, embora a guarda no Brasil, como eu tenha dito, é restrita, a questão cultural fez com que, muitas vezes, mesmo com todas essas disposições, a pessoa que detém a guarda ache que, por ela ter uma guarda unilateral, ou seja, por ela ter um tempo de convivência muito maior, pela criança residir na sua casa, por ela tomar as decisões do dia a dia, levar, buscar, ou seja, por ela estar mais presente, mais em companhia do filho, que ela teria o poder de tomar todas as decisões sem a consulta do outro pai ou dos outros pais. Hoje, o que não é verdade nem na guarda unilateral. Porque na guarda unilateral o que a gente tem é uma companhia e uma residência fixada na casa de um dos pais. Ou seja, aquele dia a dia, aquela assistência diária, né, e que a gente pode dizer assim, nas coisas mais cotidianas, são conduzidas por um dos genitores, por um dos pais, digamos melhor. E, na verdade, quando a gente teve a instituição da guarda, a inclusão da guarda compartilhada, primeiramente, a gente, em 2008, incluiu a guarda compartilhada literalmente na nossa legislação, dizendo que a guarda poderia ser unilateral ou compartilhada. Ou seja, essa assistência, esse cuidado e essa convivência serem divididas da melhor forma possível para a criança, sempre com o norte do melhor interesse da criança. E, obviamente, em 2014, ainda nesse processo de mudança de cultura que nós estamos até hoje, e que é fundamental, porque a sociedade mudou, né? As mulheres fazem terceira jornada. É muito interessante, porque as mulheres vieram para o espaço público, mas ainda a gente vê que os homens foram pouco para o espaço privado. Então, isso também é um convite para que ambos os pais participem ativamente da vida dos seus filhos em interesse das crianças e dos adolescentes, né? Das tomadas de decisão conjuntas. Mas, em 2014, então, a lei veio dizendo que a regra geral passa a ser a guarda compartilhada.
Isso foi muito positivo, porque a gente saiu de uma regra geral de uma guarda unilateral materna para uma regra geral do compartilhamento da convivência, do cuidado e da assistência, que são talvez os deveres que fiquem mais visíveis, né, com o exercício da chamada guarda. E esse compartilhamento, então, não tem uma regra, não tem um tempo, tempo exatamente matemático. Não, é um equilíbrio no que funciona para aquele caso concreto. Muita gente confunde, né, Jordana? Acho que aqui é importante pontuar, a guarda compartilhada com a guarda alternada, que não está disposta na nossa lei. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas, como eu estava vindo falando, a regra geral é essa. E quais são as exceções para estipulação dessa guarda compartilhada? Dois, né, pais não estarem aptos para exercer, e aí aptos, eu gosto de usar uma palavra de uma forma mais ampla. Apto significa capacidade, significa cognição? Não, às vezes ele não está apto, ele mora em outro país. Eu tenho um caso em que a pessoa fica embarcada 3 semanas do mês. Ele falou, eu não posso, eu prefiro que seja fixada a guarda unilateral, que ela resolva, a mãe resolva nesse caso específico, como vai se dar o dia a dia, porque eu estou, inclusive, muitas vezes, hoje em dia menos, mas eu estou inalcançável, né? Então, inapto é no sentido de não estar apto fisicamente ou mentalmente para exercer aquele cotidiano, aquela assistência diária de cuidado e de convivência. Então, acaba que isso fica concentrado com um genitor. Então, entendendo ali que não há não há essa possibilidade, é uma das exceções para a gente não escolher a regra geral, essa regra padrão. E a segunda seria o próprio acordo dos pais. Os pais podem entender voluntariamente, porque a primeira, ambos podem estar querendo, por exemplo, a guarda unilateral, ainda, né, naquela mentalidade de que eu vou ter a guarda, eu vou tomar as decisões, o que a gente já deve, como advogado, esvaziar, né? Dar um balde de água fria, como você falou, muitas vezes frustrar a expectativa do cliente. Mas explicar que eles podem ali fazer um desenho e que o compartilhamento até pode ter uma residência fixa na casa de um dos pais, né, se isso for atender melhor a criança. E quando forem cidades diferentes, a lei até prevê, indica que se fixe uma residência até para a criança, né? Onde é que vai as cartas, onde é que vão as comunicações, para que a coisa fique um pouco mais organizada, principalmente criança pequena. Mas hoje em dia a tendência é que a gente trabalhe com essa ideia, né, de uma convivência mais equilibrada possível, residências múltiplas, né, que a criança possa usufruir dessas diferentes culturas dos pais, das famílias extensas dos pais, e que isso possa justamente impactar de uma forma positiva e criativa no seu crescimento e na sua emancipação. Legal, Renata. Olha, aproveitar para dar um abraço, mandar um abraço para todo mundo que está com a gente, que está nos assistindo. Muita gente comentando aqui a importância de mudar a nomenclatura, né, de usar nomenclaturas mais corretas, que tentem refletir melhor a realidade e que nos livrem de algumas ideias que deveriam ter ficado no passado. Um exemplo é trocar realmente o pátrio poder por autoridade parental, né, que troca a ideia de poder por autoridade, e o pátrio do pai para algo que é compartilhado, né? Então, muita gente destacando isso aqui, destacando também a questão da necessidade de perceber que o interesse é da criança. Tem alguém que sugeriu aqui um desafio atual que está vivendo: o pai quer a guarda unilateral por vingança. E aí a gente já falou, né, mas talvez seja um bom momento de aplicar agora as ideias que a Renata disse a um caso concreto. Olha, se um pai quer a guarda unilateral, ele exige, ele diz que só aceita ficar sozinho com a guarda, esse não é um motivo para a aplicação da guarda unilateral.
a regra é a guarda, né, compartilhada. Então a regra vai ser aplicada nesse caso, porque só são duas as exceções, como a Renata disse muito bem. Uma é quando um pai não tem aptidão, ou por uma questão física ou por uma questão jurídica. Por exemplo, se o pai é um agressor, né, não há possibilidade de outorgar guarda para um pai que não tem possibilidade de exercer esse cuidado. E a outra exceção é quando eles entram num acordo, ou um deles apenas diz, olha, eu não quero a guarda, porque, por exemplo, eu sei que não tenho condições, eu trabalho de determinada forma. Mas, fora essas duas exceções, a guarda será compartilhada. Ela é a lei que determina isso. Pode ser um enorme desafio para pais que não sabem conversar, né, Renata? Pais que não desenvolveram a habilidade de conversar ou em que a habilidade de conversar foi perdida no divórcio. De Daí repente, a até... importância do que você falou através do divórcio com respeito, do divórcio colaborativo, do direito Sim. colaborativo, a gente poder introduzir justamente profissionais de outras áreas do saber que vão tratar de uma questão e de um problema para que a gente possa dar um passo à frente que não é jurídico. É uma questão ali das emoções que estão impactando aquele momento e muitas vezes de saudade, de como é que naquele momento de transição a gente não pode fazer combinados, né? Por um tempo, temporários, né? Fazer testes de realidade. Então, o divórcio colaborativo, né? A advocacia colaborativa, as práticas colaborativas, elas permitem justamente a gente ter um ambiente de segurança, um ambiente de confiança, onde os pais podem fazer testes, podem ver o que vai funcionar melhor na vida real e no caso concreto para os seus filhos. E falando ainda das exceções, Jordana, eu lembrei muito com uma situação que a gente atravessou no Brasil há um tempo atrás, de várias prisões da Lava Jato, como tiveram, inclusive, a questão, né, da fixação de uma guarda unilateral, famílias se divorciando, porque um dos pais estava preso. Então, esse também é um motivo de uma incapacidade física, né? E um outro ponto que eu acho importante a gente lembrar é que o que está fixado, ou que está combinado, ou que está estipulado, ele não é para sempre, ele pode ser revisto a qualquer tempo, como sustento dos filhos. Então, a gente aqui tenta não usar a palavra guarda, alguém que passou rápido, que eu tenho uma dificuldade de acompanhar os comentários, falou, esse nome tinha que ser extirpado. Eu também concordo, a gente nem usa mais a palavra nos acordos, mas como é que a gente vai estabelecer a convivência e o sustento dos filhos, em vez dessa palavra guarda, alimentos, visita, né? Pai não é visita, tem uma campanha da OAB São Paulo falando disso, né? Imagina, você visita o doente, você visita com quem você não tem intimidade, você não vai visitar seu filho. Então é a convivência. E justamente, a Olivia aqui está pontuando um ponto muito importante, que é a responsabilidade parental. Talvez, assim, a palavra não seja mais autoridade, mas responsabilidade. Porque é justamente isso, né? O que importa é o grau de responsabilidade, de comprometimento, e que cada um vai desenvolver para exercer essa nova jornada da coparentalidade. Porque eu acho que é esse o objetivo maior. É o exercício da coparentalidade, o exercício conjunto ali, independente das nossas diferenças, a gente tem um objetivo muito mais importante, que foi o que nos uniu, que nos manteve muitas vezes unidos por muito tempo, que é a educação e a criação e a emancipação dos filhos. Isso já aconteceu comigo, Jordano? Caí aqui, Renata, mas eu não machuquei não, tá? Tá tudo bem. Eu caí porque eu estava procurando aqui para lembrar todo mundo que nos assiste que hoje, na campanha Divórcio com Respeito e na semana do Divórcio com Respeito, é o dia de falar desse assunto, guarda ou cuidado com os filhos. E além dessa nossa live de agora, que é uma live que tem só o objetivo de falar de conceitos, né, de coisas mais didáticas, nós teremos uma outra às 13 horas, com as queridas advogadas Rose Meirelles e Carolina Morchi, competentíssimas e líderes do movimento Divórcio com Respeito. Elas vão falar de temas mais polêmicos,
Então, eu até peço perdão que eu também tenho muita dificuldade de ler os comentários, mas a gente vai tentar, e tem gente aqui fazendo isso por nós, anotando as questões que estão aparecendo. Nós vamos tentar responder essas questões, algumas delas na live com a Carol e a Rose, e teremos também, um pouco mais tarde, às 22 horas, uma outra live com a Rose e a Thalita Martignoni, que é psicóloga. E aí vamos também dar essa abordagem, Renata, que é muito importante para nós, que é a abordagem multidisciplinar. Então, olha, as outras duas lives também vão desenvolver esse assunto. E uma pergunta que foi feita aqui também me dá a oportunidade de explicar. Sim, as lives vão ficar salvas, elas pretendem ser um acervo, e aí se você sabe de alguém que está passando por esse momento, mande essa live para essa pessoa. A ideia é que realmente o movimento de Voz com Respeito, né, Renata, ele seja um movimento de conscientização para que todo mundo saiba que há dois modos de fazer divórcio. Que há um modo de briga, que tem sido, às vezes, muito comum, que tem sido praticado, repetido, mas há um outro modo. E é isso que a gente quer dizer com toda clareza. Há um modo de fazer um divórcio com respeito, em que as pessoas se respeitam, os advogados se respeitam, e como o movimento lá da Califórnia disse, as crianças poderiam estar na sala. Estou me lembrando agora do Ricardo Boechat, que já falecido, um jornalista carioca, muito interessante, e que quando ele conversava com José Simão, na Band News FM, e eles iam fazer lá umas piadas, e eles pediam, tirem as crianças da sala, tirem as crianças da sala, porque algumas piadas não podiam ter as crianças na sala. O divórcio com respeito é uma conversa em que as crianças podem estar na sala, elas podem ouvir, porque elas terão seus interesses contemplados. Ou então, como eu gosto, Renata, de falar com clientes às vezes, pense em como você vai contar o seu divórcio daqui a 5 ou 10 anos. Agora, o momento é tenso, é triste. O divórcio é um luto, não é, Renata? A gente precisa aceitar e compreender, é uma dor muito forte. Mas daqui a 10 anos, vocês vão contar essa história. E como vocês vão contar essa história, sobretudo para os filhos? Então, alguns recados. Lives vão estar salvas, mande para quem está precisando. Há mais duas outras hoje só sobre esse assunto, e a semana inteira a gente vai falar de divórcio com respeito. Bom, fiz a propaganda. Agora, vamos ver, Renata, se a gente, já caminhando para concluir, você quer falar mais um pouco dessa ideia de residência, de guarda e residência, ou... então, sim, podemos. Por favor, Essa é uma por favor. confusão comum. Essa é uma confusão comum, até porque a lei dispõe que quando as cidades forem diferentes, que poderia se fixar uma residência. Então, isso, de alguma forma, fez com que muitos pais tivessem a falsa ideia de que só pode ter uma residência. Então, não é isso. Eu e Jordano, quando estávamos falando dessa live, a gente falou muito de um livro que, na capacitação de práticas colaborativas, para quem ainda não fez, é vivamente indicado, que se chama Lá e Aqui, que é justamente um livro lindo. Quem me apresentou esse livro foi a Olivia. Eu me lembro que eu chorava a primeira vez que eu li muitos anos atrás, mas é um livro muito interessante. E as crianças lidam muito bem com essa ideia, né, de ter dois lugares para transitar. É uma coisa que precisa ser trabalhada. Então, a residência, a guarda pode ser compartilhada, a criança ter duas, né, residências, pode ter uma residência fixa, mas a gente recomenda vivamente que a criança se sinta em casa, tanto na casa de um pai como de outro pai. É muito importante. O nome é Lá e Aqui. De repente, se alguém conseguir colocar para mim aí nas conversas desse livro. E um outro ponto, Jordano, é essa questão do problema do diálogo, que eu acho que é, nesse momento, não raro, né? A gente tem uma dificuldade dos pais de chegarem, sentar e conversarem
sobre os problemas, muito mais porque estão machucados, estão no seu pior momento, estão vivendo esse luto. E isso, às vezes, precisa ser respeitado. Por isso que esses combinados temporários podem funcionar muito bem num divórcio consensual ou num divórcio mesmo onde as partes estejam estremecidas, porque a gente tem que, de alguma forma, acolher, né, que eu acho que esse divórcio com respeito é um ponto, acolher o momento de cada um. E não só acolher o momento de cada um, respeitar cada dor que cada um está sentindo naquele momento. E lembrá-los o tempo todo que os filhos, né, são mais importantes, que os filhos vão, de alguma forma, conectá-los para o resto da vida. Então, às vezes, fazer um pequeno documento, muitas vezes não precisa nem ser homologado, mas aquilo com a assinatura de 2 advogados, com a ajuda de um profissional de saúde, ou tiver conversas ainda que consensuais, os 2 advogados com um, os 2 advogados com o outro, talvez o profissional de saúde consiga unir os 2, mas respeitando aquele momento e respeitando o que é possível e lembrando que ali existe uma proteção integral reforçada e uma responsabilidade dos pais, independentemente do que eles estão passando, em preservar a dignidade e o melhor interesse dos filhos nesse momento. Legal, Renata. Olha, e até aproveitando essa sua última frase, talvez ela nos dê oportunidade de já caminhar para concluir, melhor interesse das crianças. Esse é o princípio previsto na Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, e é esse o princípio que organiza essa temática, o melhor interesse das crianças. Então, toda discussão que envolva uma criança tem que observar esse princípio. E uma outra ideia, o direito à convivência familiar é um direito da criança. Então, por mais que aquele pai não seja o pai ideal, aquela mãe não tenha tais e tais qualidades, mas o direito de conviver com ambos é das crianças. E esse direito tem que ser respeitado. E claro que em alguns momentos isso vai ser muito doloroso. Em alguns momentos, essa entrega, esse deixar ir, esse retirar um pouquinho para o outro entrar em cena, vão ser muito dolorosos. É por isso que um divórcio, às vezes, precisa e ganha muito quando a equipe é formada por advogados e profissionais de saúde mental. Eu acrescentaria também os profissionais financeiros, porque as questões financeiras atravessam o divórcio e às vezes elas se misturam com as outras, mas aqui nesse caso das crianças é muito importante lembrar que um profissional de saúde mental pode trazer a voz das crianças para o centro e isso pode ajudar muito os pais nas conversas. E um outro ponto, Renata, que você mencionou, que você falou da advocacia colaborativa, profissionais colaborativos, e no início eu falei que essa campanha é uma campanha da OAB, portanto é uma campanha de advogadas e advogados. É curioso, né? Mas nós, nos nossos escritórios, percebemos a necessidade de levar essa campanha para a rua, né? De dizer que não existe só o divórcio da briga, existe também um divórcio do diálogo. E a campanha é apoiada pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Aí é uma hora também da gente deixar esse conceito aqui. Existe um movimento mundial de proporcionar uma forma de solução de conflitos, uma forma colaborativa de solução de conflitos, em que profissionais de áreas diferentes podem se juntar. E os advogados, no caso específico deles, eles vão combinar que eles não vão trabalhar naquele caso de modo litigioso. Eles vão restringir o seu ambiente de trabalho à negociação, à mesa, ao diálogo, para que eles se preservem, para que eles não fiquem ali negociando, mas com a petição escondida, né? Porque qualquer coisinha eles já vão entrar em juízo. E esse é o movimento das práticas colaborativas ou da advocacia colaborativa, que no Brasil é muito bem organizado pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Então, qualquer dúvida, pesquise lá práticas colaborativas, que você vai chegar ao site do Instituto. Bom, por favor, Renata, eu ia falar... Só complementando
o que você está falando, Sim. Jordana, que é super importante para as pessoas e para o público em geral entender, e para os advogados que também não tiveram, né, familiaridade ainda com esse método de resolução de conflitos, que as práticas colaborativas são um método extrajudicial e multidisciplinar de resolução de conflitos. Ele se inicia com 2 advogados e ele pode ser combinado ali, que é a criação de uma equipe com profissional de saúde mental, profissional financeiro, que pode atuar pontualmente ou pode atuar em todo o processo como uma equipe. Então, os advogados ali dão as mãos para os clientes para construir conjuntamente uma solução. Esse método ele é baseado num tripé, que é justamente um termo de não litigância, um termo de participação, que todos assinem, que nada ali pode ser levado ao judiciário, um termo de encerramento, a retirada de equipe, ou seja, se não for construído aquele acordo, aqueles profissionais não vão poder atuar, e principalmente a transparência, a boa-fé. Né? A transparência, a boa-fé, a gente cria ali um ambiente onde é possível se tratar de todas as questões, não só as jurídicas, as emocionais e as financeiras, como o Jordano muito bem atravessou. O profissional de finanças, em determinado caso concreto, pode ser o mais importante para poder desatar esse nó e o resto fluir. E só respondendo aqui uma pergunta, Jordano, que passou, que eu achei importante, é como é que funciona esse plano parental. O que é disposto nesse plano parental? Se é só a convivência? Não, ele é disposto tudo. A educação, a convivência, a manutenção financeira. O que a gente pretende? Uma poupança, pode ter ali um fundo para aquele filho, quando for mais velho, estudar na faculdade. Enfim, o que aqueles pais pretendem e estão investigando, às vezes, naquele momento do divórcio, que nem eles sabiam, qual é o futuro dos seus filhos, como eles querem olhar para trás para esse momento, como o Jordano frisou muito bem, e como eles querem olhar para frente para conjuntamente possibilitar uma ampla convivência, a manutenção e o sustento dos filhos da melhor forma possível e sustentável. Então, é muito importante esse movimento do divórcio com respeito, porque o fato de haver um litígio não significa, o fato de haver um conflito, melhor dizendo, ou até mesmo um litígio, porque o processo pode ser suspenso, para a gente tentar a metodologia das práticas colaborativas, para a gente tentar ali um acordo, e ali a gente assina um termo de não litigância por um prazo, por 3 meses, enquanto o processo está suspenso, mas justamente para criar esse campo onde, mesmo havendo divergências, os pais pararem para pensar no que eles convergem no melhor interesse dos filhos. E esse é um momento em que o papel do advogado é essencial, não só para apresentar essa gama de possibilidades para essa construção, para tranquilizar, para dizer que aquele ambiente é seguro, para dizer justamente que o que está combinado hoje pode daqui a 3 meses não estar funcionando e ser modificado, para dar segurança e, ao mesmo tempo, chamar os pais para exercerem a sua parentalidade com responsabilidade. E é importante também, né, Renata, lembrar aos pais que estão passando por esse momento e assim muito magoados, muito preocupados, muito ansiosos, que os advogados, sobretudo os que trabalham com essa perspectiva do divórcio com respeito ou do divórcio colaborativo, eles têm instrumentos para ajudar as pessoas a transformar suas posições, que são aquelas ideias fixas, aquelas ideias fechadas, em interesses. Às vezes o pai diz assim, eu não quero que o meu filho vá para... Eu tive um caso recente muito interessante, que a mamãe dizia assim, eu não quero que os meus filhos vão para a cachoeira com ele. Porque aqui em Belo Horizonte nós não temos praia por perto, né? Então as cachoeiras maravilhosas ao redor são um destino muito comum de passeio no final de semana. Só que é perigoso, né? As cachoeiras são muito perigosas. Mas o que a mamãe queria, na verdade, não era que o filho não fosse à cachoeira. Era que o filho tivesse segurança. É que os passeios fossem feitos com segurança. A preocupação dela maior era a segurança. O interesse era a segurança. E é um interesse legítimo. Então, quando você transforma a posição no interesse, o interesse pode ser protegido, os dois conseguem entender o interesse e conseguem trabalhar pelo interesse. Mas uma posição, ela não permite conciliação, porque o pai ama cachoeira, a mãe tem medo de cachoeira. Então, qual é o interesse? Passear com segurança.
e esse interesse é comum, e aí pode ser feito isso. Bom, muita gente perguntou aqui, gente, sobre mediação, sobre comunicação não violenta, sobre círculos restaurativos. Nós não temos tempo para falar sobre isso agora, mas eu vou caminhando já para o final. Me despedir, depois eu vou passar a palavra para a Renata fazer isso, convidando vocês, primeiro, participem do movimento Divórcio com Respeito. Ajudem a levar essa informação para quem precisa. Ajudem a desconstruir essa ideia que ainda está presente de que o divórcio precisa ser feito de modo estratégico para que um leve vantagem sobre o outro. De que é bom contratar um advogado bom de briga. De que é bom que o advogado entre logo com a petição para ele ter certas vantagens. Olha, isso precisa ser desconstruído. Não há ganhadores no divórcio, não há vencedores no divórcio. O divórcio é um procedimento de desligamento que tem que ser feito com cuidado para preservar interesses valiosos. Saúde mental dos próprios cônjuges, proteção dos filhos, patrimônio e preservar até as boas memórias que foram construídas durante o relacionamento. Então, o primeiro convite é ajudem a espalhar essa ideia, a espalhar esse movimento. O segundo é, há ainda uma série de atividades durante a semana, convide pessoas, mande os convites para as lives de hoje e da semana toda. Bom, então eu termino por aqui. Foi um prazer, Renata, participar com você dessa conversa e um prazer participar com pessoas tão queridas desse movimento. Um abraço a todos que estiveram conosco. A live vai ficar gravada e até breve. Renata, com você, e aí você dá o tchauzinho final, tá bom? Obrigada, Jordano. Reiterando aqui o que você disse, a gente precisa espalhar esse movimento e a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que são as práticas colaborativas, todas essas ferramentas que a gente utiliza como advogado para fazer um divórcio com respeito e um divórcio colaborativo. E mais, muitas vezes as pessoas não precisam estar, se gostar para fazer um bom acordo. As pessoas fazem um acordo porque essa é a melhor opção. É a melhor opção que elas têm para seguir, é a melhor opção que elas têm para se olhar 10 anos depois, é a melhor opção que elas têm para preservar os filhos. Então, não necessariamente um acordo são com pessoas que se gostam, que têm afinidade, não. Um acordo, muitas vezes, ele é celebrado, ele é co-construído pelos advogados e pelos envolvidos, porque ele é a melhor opção. E quando a gente está tratando de filhos, que estão no meio desse processo doloroso de luto que é o divórcio, um acordo, ou pelo menos uma trégua com um acordo temporário, é a melhor opção para que a gente deixe um pouco essa poeira baixar e a gente possa preservar o respeito dentro do exercício da parentalidade com responsabilidade. Então, muito feliz de estar iniciando a minha segunda-feira com vocês. Recomendo vivamente que vocês espalhem essa ideia do divórcio com respeito, visitem o site do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas e há muitos curiosos querendo saber aqui se haveria um curso. Vocês podem entrar em contato com os nossos Instagrams, nós estaremos sempre ali disponíveis para tirar dúvidas, para trocar ideias. E esse é um movimento que está só começando. Conto com todos vocês. Um beijo para todos, uma semana maravilhosa. E vamos pensar nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, que são o nosso futuro de amanhã. Então, bem-vindo a todos. Um beijo, querida. Beijo para todos. Até às 13 na nossa próxima live, então. Tchau, tchau. Tchau.